Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no tema Mateus capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus. Me sinto honrado por poder estar ministrando na abertura dessa festa ao Senhor Jesus pelos 7 anos do ministério. Glória a Deus. Está escrito assim. Se puder me dar um pouquinho de retorno no microfone, por gentileza. Mateus 7, 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nunca foi Senhor sobre nós, mas sempre pelo Senhor. Porque pelo Senhor e para o Senhor foram criadas todas as coisas. O plano é teu, o propósito é do Senhor. Tu és o régio dominador. Tu tens domínio no céu e domínio na terra. Tudo está diante dos teus olhos. Nós estamos na casa do Senhor e neste momento necessitamos ouvir a tua palavra. Necessitamos, ó Deus, ouvir a tua voz neste santo lugar. Por isso eu lhe peço que ao abrir da minha boca, Senhor, me seja dada a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, da revelação e da profecia, para que possamos falar dos mistérios do Senhor. Que a tua palavra encontre guarida no nosso coração, para que possamos dizer como salmista: a tua palavra guardei no coração para não pecar contra ti. Seja conosco, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Estava ali sentado e o Espírito de Deus me fez lembrar do início do ministério, quando ainda não tinha as 4 paredes. Nós cultuávamos a Deus no monte, só 7 anos atrás. E o primeiro salão que for alugado para que pudéssemos cultuar a Deus, pequenininho, tudo muito simples, tudo muito limitado, com muita dificuldade para pagar aluguel, muita luta. Mas as coisas de Deus não é feita por vista, mas por fé. Quem hoje olhar e ver uma igreja sede, 2 congregações e uma terceira nascendo, não sabe tudo o que ocorreu nos últimos 7 anos para que chegasse nesse ponto. Todas as pessoas que abraçaram a causa do princípio, umas não estão presentes conosco, mas se pudesse compartilhar aquilo que viveu, teriam muitas coisas para contar, muitas histórias para compartilhar. E eu confesso que eu estou alegre, porque podemos participar da fundação, do início. Passei um período de 2 anos distante, retornei novamente, e Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, porque o propósito de Deus é abençoar o seu povo. Esse é o propósito de Deus.
Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer nos fazer crescer. Esse é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Ele quer isso. E nós precisamos estar dispostos a receber de Deus, a entender o plano de Deus, a respeitar o plano de Deus, obedecê-lo, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. O tema que nós lemos aqui diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele a qual se bate a porta, se abre. Essas são receitas que Deus nos dá. É por isso que nós sempre dizemos que a Bíblia ela é um manual de regra, de fé e prática. Nós precisamos acreditar em tudo que está escrito, tomarmos posse e colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é para nós, é para a nossa vida, é o que Deus quer, é o que Deus deseja para cada um de nós. O Espírito de Deus me fez lembrar também, quando estava sentado, quando eu pude ouvir a minha sogra, missionária Daniele, testificando aqui. Quando eu cheguei, e a primeira vez, algumas vezes que eu já estava frequentando a casa, eu não sei se o Leandro vai lembrar disso, mas ele disse assim para mim: pastor, eu sinto uma paz tão grande quando o senhor vem aqui. E isso para nós, irmãos, é gratificante ouvir. Porque as pessoas olham para pastores, para evangelistas, para líderes, e acham que eles são super-homens, que eles podem todas as coisas, que eles são imbatíveis, inabaláveis, e não é assim. Nós também temos fraquezas, nós também possuímos sentimento. Quantos pastores que nós não vemos ao longo da história tirando a própria vida por não suportar a carga que lhe foi imposta, por não aguentar o preço da sua chamada. Porque dirigir igreja não é fácil. Dirigir igreja é muito difícil. Ontem teve uma irmã ministrando na congregação e ela disse assim: olha, não fique com ciúmes quando o pastor der mais atenção para uma determinada ovelha. É porque aquela determinada ovelha precisa mais do pastor. E isso é um fato. Então dirigir igreja, estar à frente de um trabalho não é fácil, é muito difícil. É por isso que há uma necessidade de todos nós cobrirmos a nossa liderança com oração, consagrarmos a nossa vida em prol da nossa liderança, estarmos sempre dispostos a ajudar, a abençoar. Nesta noite nós iremos falar aqui a respeito das 3 frases que Jesus disse na cruz do Calvário. E a primeira frase, quando nós observamos o Evangelho de Jesus Cristo, ele fora escrito por 4 homens diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 homens escreveram a respeito das boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando nós estudamos os textos, nós observamos que alguns textos, um escreve e outro não. Determinados textos, um escreve de uma forma e outro escreve de outra forma. Mateus, Marcos e João, eles escreveram aquilo que eles viram, porque eles foram testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Agora Lucas, em contrapartida, não escreveu aquilo que ele viu, porque ele não viu. Mas ele começa o texto dizendo que
ele procurou colocar em ordem, de forma minuciosa, tudo o que Jesus começou não só a ensinar, mas a fazer. Então, quando nós observamos o Evangelho e estudamos esses 4 livros, nós encontramos ali riquezas de detalhes. E nós iremos falar de 3 detalhes aqui, dessas 3 frases que Jesus disse na cruz do Calvário. E essa primeira frase somente o Dr. Lucas quem escreveu. Mateus viu, mas não escreveu. João viu, mas não escreveu. Marcos também viu, mas não escreveu. Somente Lucas quem teve a felicidade de escrever. E que o Dr. Lucas pôde receber de conhecimento e escrever, para que chegasse ao nosso conhecimento aos dias de hoje, nos traz uma riqueza muito grande, porque resume nos mandamentos de Deus. Lucas escreve da seguinte maneira, no capítulo 23, o versículo 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas foi o único dos 4 que escreveu essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se nós simplesmente lermos a Bíblia, lermos esse texto, talvez nós não tenhamos uma compreensão tamanha. Mas se nós formos analisar os fatos e formos contemplar aquilo que Deus quer para a humanidade, nós vamos observar que essa frase, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Jesus Cristo é preso e traído por um dos seus amigos. Judas era amigo e foi traído por um beijo no rosto do seu amigo. Depois o prenderam e o levaram, esbofetearam a face de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o açoitaram com chicotes, cujas suas 7 pontas haviam lascas de ossos e bolas de metal. Foi ferido, maltratado. E quando estava na cruz do Calvário, com seus braços abertos, no meio dos malfeitores, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E só é capaz de perdoar quem ama. Porque existem 4 expressões do amor. O amor eros, que é o amor carnal, o amor sentimental de um homem para com uma mulher. Aonde o Bruno diz: Daiane, eu te amo. E a Daiane diz: Bruno, eu te amo. Esse é o amor eros, é o amor sentimental entre um homem e uma mulher. Existe o amor filantrópico, que é sobre a filantropia. Eu amo se você me amar. Se você me der seu voto, eu te dou uma cesta básica. Isso é filantropia. Existe também essa forma de amor. Mas existe também o amor storge, que é o amor familiar, aonde o Marcos diz: papai, eu te amo. E o pastor Joel diz: filhinho, eu também te amo. Esse é o amor storge, é o amor familiar. Mas existe o amor ágape, que é o amor excelente, é o amor perfeito, é o amor que não possui falhas, é o amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Paulo escreveu a respeito desse amor na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 13. É o amor doador,
é o amor sofredor. Aí nós observamos Jesus Cristo entrando em cena e dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como você ama você mesmo. E Jesus expressou esse amor na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira frase que Jesus expressou na cruz. A segunda frase, apenas Mateus e Marcos escreveram. E essa segunda frase que foi escrita, foram por testemunhas oculares, eles viram aquilo que eles escreveram. E nós vamos ler aqui agora a segunda frase, onde Marcos escreve da segunda maneira. Mateus escreve, capítulo 27, versículo 45 e 46. A partir do meio-dia houve treva sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você já imaginou Jesus pendurado no madeiro e dizendo para o Pai: Pai, por que o Senhor me desamparou? E observe que Jesus disse essa frase, era 3 horas da tarde. Não para não, meu filho, me ajuda aí, aumenta o volume aí. Às 3 horas da tarde, Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparastes? Certa feita eu tive uma curiosidade quando eu li esse texto. E eu disse assim: Senhor, por que Jesus falou com o Senhor essa frase? O Senhor disse assim para mim: porque naquele momento da crucificação, eu não pude estar de frente para Ele, porque Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. E Deus não tem prazer no pecado. Deus abomina o pecado. Deus vira as costas para o pecado. E naquele momento da crucificação, houve um momento de separação entre o Pai e o Filho. E o Filho disse: por que me desamparastes? Observe que o texto diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve sobre a face da terra 3 horas de densas trevas, escuridão, porque naquele momento Jesus estava carregando sobre si o meu pecado, o seu pecado. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Ele pôde experimentar por um período de tempo o afastamento do Pai. Sabe quando nós erramos, quando nós pecamos, pecados voluntários, porque nós pecamos, irmãos. Aquele que disser aqui que nunca pecou voluntariamente, mesmo depois de ter vindo a Cristo, já se faz mentiroso. Porque hora ou outra nós pecamos voluntariamente, sabendo que é errado, e pecamos. Quando nós cometemos isso, como nós ficamos? O que o escritor disse? Que resta em nós uma expectação horrível. Fica um sentimento horrível dentro de nós. Nós ficamos nos remoendo por dentro, porque nós mesmos não conseguimos nos conformar como nós fomos capazes de cometer aquela atrocidade. E nós sentimos de imediato o Espírito de Deus se retirando de nós, porque Ele não habita em templo imundo. E hora ou outra nós experimentamos isso.
Nós sentimos essa aflição, essa angústia, essa dor dentro de nós, quando nós sentimos que nós estamos distante do nosso Criador, quando nós sentimos que o Espírito de Deus não está em nós por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Nós sentimos isso. Agora imagine Jesus, que sempre foi santo e que nunca pecou, que nunca falhou, teve que experimentar esse momento de distanciamento do Pai. Deus meu, por que me desamparastes? E a terceira frase, os quatro escreveram. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu e João também escreveu. E nós vamos observar a terceira frase, que diz assim: Marcos escreveu da seguinte maneira: mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. João escreveu da seguinte maneira: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou na cruz. Assim escreveu Lucas. Quero pedir que o conjunto louvor fique aqui no altar, por gentileza, porque eu não vou enfadar os irmãos. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser simples e objetiva. E Marcos escreve que Jesus deu um forte grito. João escreve que Jesus disse: está consumado. Lucas escreve que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas observe a forma que Mateus escreveu. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Observe que a terceira frase de Jesus na cruz, Jesus diz: tetelestai, que significa está consumado. Se coloque de pé, por gentileza. A terceira e última frase de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi tetelestai, ou seja, está consumado. A cédula que era contra a minha e a sua vida fora rasgada na cruz, com o preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus comprou para si povos e tribos de todas as línguas e nações. Se você está aqui nesta noite com a liberdade de adorá-lo, com a liberdade de glorificá-lo, foi porque ele expirou na cruz, dando um brado de vitória: está consumado. Jesus venceu por mim e por você, entregou a vida por amor da minha e da sua vida. E o interessante é que na antiga aliança,
Somente o sumo sacerdote podia adentrar no lugar santíssimo, aonde estava guardada a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus entre os homens. E quando o povo queria falar com Deus, eram os sacerdotes quem se apresentavam diante de Deus. E quando Deus queria falar com o povo, Deus enchia os profetas do teu espírito para ministrar ao coração do povo. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, expirou dizendo: está consumado, diz o texto da Bíblia Sagrada, que o véu do templo fora rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Deus, com as suas próprias mãos, rasgou o véu do templo e te deu a liberdade, e te deu o livre acesso de adentrar no Santo do Santo. Aleluia! E hoje você tem a liberdade de adorar a Ele, de glorificar o nome dEle. E o texto ainda diz que quando Jesus expirou na cruz, houve um grande terremoto e os mortos ressuscitaram, entraram pela cidade e falaram a respeito de Jesus. O Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus está no meio do povo, porque o véu foi rasgado. Jesus já expirou. Aleluia! Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Aleluia! Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o... Mas ele não reclamou. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem liberdade de adorar. Você tem liberdade de adentrar no Santo dos Santos e glorificar o teu Senhor, o teu Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 é o Filho de Deus. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Ele não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou em alta voz, gritando:
Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aramandaya so. Riki andaralaba. Eke mandaya andaralaba so. Andaralaye. Okibiando riki onde kimiase. Riki andayendo que so. Shandai ki andarai endehei. Mantai que os te flácia. Shandai. Rukio de so. É que me andai em chorri me caia. De que eu sum de que me rácia. Escute, noiva minha, igreja minha, amada minha, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Eu sou o Senhor, que vos tirei da escravidão do pecado, os coloquei na minha presença, te dei por herança o meu Espírito, estou no meio de vós, coisas grandes tenho ainda eu para realizar, no meio do meu povo, permanecei na minha presença, tomai sobre si a vossa cruz, e siga-me, porque eu, o Senhor, vou adiante de vós, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, aplainando os campos, para que possais passar. Igreja minha, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Adornai-vos, santificai-vos, porque eu, o Senhor, tenho prazer na santificação. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, diz o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou:
Oh,